Olá pessoal, tudo bem? Hoje vai ser uma aula mais rápida, é uma aula de a gente aprofundar um pouco no que são os delineamentos experimentais. Na nossa última aula, nós já tratamos com alguma superficialidade o que seria cada um desses tópicos, né? O que seria um delineamento experimental. Agora a gente vai dar um destaque um pouco maior. Bom, primeiramente vamos relembrar alguns conceitos que são importantes, né? A gente tratou sobre delineamento, a gente tratou sobre tratamento, número de repetições e parcelas. Delineamento é aquela forma que eu vou desenhar o meu experimento em campo, né? Como eu vou montar ele em campo, onde vai ficar as parcelas, a disposição das parcelas. Tratamento é aquilo que eu estou tratando, né? Aquilo que eu estou testando, né? Se eu estou querendo descobrir qual é a melhor cultivar de soja para aquela região, qual é o melhor trator mais aplicado para aquela minha operação, eu estou determinando o tratamento. Os tratamentos podem ser as diferentes marcas de tratores ou as diferentes cultivares de soja. E o número de repetições ele vai me depender justamente do número de parcelas, né? Porque se vocês lembrarem, né, o número de parcelas ele vai ser o resultado do número de repetições vezes o número de tratamentos. Bom, se eu tiver 5 tratamentos, né, estou testando 5 marcas diferentes de trator e eu vou fazer, por exemplo, 4 repetições. Então, 4 vezes 5, eu chegaria no número de 20 parcelas. E o número que a gente fala que seria o número ideal de parcelas é justamente de 20 parcelas. A gente vai se atentar, então, toda vez que montar um experimento, para que ele tenha no mínimo 20 parcelas. Supondo nesse mesmo caso em que eu tinha 5 tratamentos, se eu tivesse 3 repetições não seria suficiente, né? Porque 3 vezes 5 daria 15. Por isso que nós utilizamos para, no caso de 5 tratamentos, no mínimo 4 repetições. Ok? Então, os outros princípios da experimentação, esses aqui são os principais, né? Os 3 pilares da experimentação. Repetição, eu sempre tenho que ter repetição. Casualização é aquele que eu casualizo onde eu vou colocar cada tratamento, onde eu vou colocar cada parcela. E o controle local, que é aquele que a gente utiliza em DBC. A gente vai explorar ele um pouquinho mais aqui agora. Primeiramente, vamos relembrar então como que é o delineamento o desenho, né, do delineamento inteiramente causalizado. Olha, supondo aqui então que eu tenho o tratamento A, eu tenho o tratamento B, eu tenho o tratamento C, o D e o E. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tratamentos, A, B, C, D e E. Para esses 5 tratamentos, eu tenho 4 repetições. Lembra que seria o mínimo do número de repetições? Só que nesse caso aqui, a pessoa que delineou colocou 5 repetições. Então, tenho 5 tratamentos e 5 repetições. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vezes 5, eu tenho 25 parcelas. Por isso que esse A aqui ele está junto com 3, que ele é o tratamento A, repetição 3, o tratamento A, repetição 2, e assim por diante. O tratamento A, repetição 5, o tratamento C, repetição 5. Por isso que estão todos desordenados aqui. Aqui foi feito um sorteio para ver qual posição da parcela que ficaria cada um desses. Então, pode ser que repita, na mesma linha tenha 2 tratamentos A e na mesma coluna tenha 2 tratamentos A. Esse é o tratamento inteiramente causalizado. É utilizado para locais onde a gente tem um maior controle experimental. Por exemplo, em laboratórios, onde eu consigo controlar a luminosidade, umidade, temperatura, ou mesmo em casas de vegetação, onde eu também consigo ter um controle muito mais refinado e com muito mais critério do que se fosse um experimento realizado em campo. Então, se eu vou fazer um experimento em laboratório, eu vou usar o delineamento DIC, delineamento inteiramente casualizado. E se eu vou realizar um experimento em casa de vegetação, eu também posso utilizar o delineamento inteiramente casualizado. Então, lembrando que no caso, se cada uma dessas células aqui fosse uma parcela, eu teria que sortear onde ficaria cada uma das minhas parcelas aqui. Então, um delineamento inteiramente causalizado poderia repetir em linhas e colunas ter o mesmo tratamento. Então, esse é o DIC, né? Delineamento inteiramente casualizado. O delineamento em blocos casualizados é utilizado em locais onde eu quero fazer um controle local, por isso que ele é específico, né?
dentre os 3 pilares da experimentação, o pilar de controle local é aquele que é específico ao delineamento de blocos casualizados. Note que agora que eu dividi o meu experimento em 1, 2, 3, 4, 5 blocos, e em cada um desses blocos, agora eu vou olhar individualmente somente na linha, eu tenho todos os meus tratamentos. Então, no bloco 1, eu tenho o tratamento A, eu tenho o tratamento B, eu tenho o tratamento C, eu tenho o tratamento D e tenho o tratamento E. No bloco 2, agora eu estou olhando para a linha 2, eu tenho também todos esses tratamentos. E assim por diante, eu vou ter todos os tratamentos em todos os blocos, né, que significam aqui, no caso, as linhas. Note aqui agora que em colunas pode ser que eu tenha o mesmo tratamento, mas isso não interfere porque o sorteio ele é realizado dentro do bloco. Então, no momento que eu for montar esse experimento, experimento em blocos, eu determino onde vai ficar cada bloco e dentro do bloco eu realizo o sorteio para determinar onde vai ficar cada parcela. Esse delineamento ele é utilizado para experimentos em campo. Vamos analisar, por exemplo, essa imagem, onde eu tenho cada uma desses aqui como se fosse meus blocos, né? Então, eu tenho um bloco, vamos analisar de uma forma maior ainda, né? Então, esse daqui, uma linha dessa aqui inteira é um bloco, outra linha dessa aqui inteira é outro bloco, outra linha dessa aqui inteira é outro bloco. Se fosse assim, eu teria então que esse quadrado aqui seria uma parcela, esse daqui seria outra. Então, eu teria sorteado aqui, ó, todos os meus tratamentos nesse primeiro bloco. No segundo bloco também sortearia de novo e no terceiro de novo. Então, eu tenho que o bloco ele é análogo à repetição, né? Se eu tenho 5 blocos, é o mesmo de dizer que eu tenho 5 repetições para cada tratamento. E o último delineamento, mas menos utilizado, é o delineamento em quadrado latino. Por que ele é menos utilizado? Porque ele tem uma das especificações, né, uma das obrigatoriedades para ser utilizado, é que eu tenho o mesmo número de tratamentos, eu tenho que ter de repetições. Então, no caso que eu tenho 5 tratamentos, eu sou obrigado a ter 5 repetições. Como nós havíamos conversado anteriormente, para o caso de 5 tratamentos, eu não obrigatoriamente eu precisaria usar 5 repetições. O mínimo seriam 4 repetições, pois assim totalizariam 20 parcelas. Nesse caso, utilizou 5, porque aqui eu sou obrigado a usar, porque eu estou usando delineamento em quadrado latino. Então, por isso que ele é muito menos utilizado na experimentação agrícola, pois exige que o número de tratamentos seja igual ao número de repetições. No caso que eu faça um experimento de 15 tratamentos, eu teria que ter 15 repetições. Ou seja, meu experimento seria muito grande, o volume de dados muito grande. Por isso ele não é muito utilizado. Os tratamentos são distribuídos de forma que cada um apareça uma única vez em cada linha e coluna. Desta forma, eu não repetirei nem mesmo na linha, nem mesmo na coluna os tratamentos. Aqui o sorteio, então, ele é realizado primeiro nas linhas, depois nas colunas, de forma com que na mesma linha não apareça o A por 2 vezes e nem na mesma coluna e nem na mesma linha. Então, aqui, se você pegar, por exemplo, esse E, eu sei que no tratamento E, na coluna, na linha que ele está aqui na quarta linha, não tem mais nenhum E, e na mesma coluna não tem mais nenhum E. Então, essa é a forma como é organizado o quadrado latino. Nós não iremos trabalhar aqui a fundo na nossa disciplina do quadrado latino, justamente por ele não ser muito utilizado dentro da experimentação agrícola. Mas é importante que nós saibamos a teoria, o conceito de que seria um delineamento em quadrado latino. Ok, fizemos nosso experimento, pensamos em nosso experimento e agora nós montamos ele em campo e agora retiramos os dados. Quando a gente coleta os dados, a gente precisa levar isso para uma análise estatística. Qual que é a análise estatística que a gente faz, né? Em geral, né, na maioria dos nossos experimentos, a gente faz a primeira análise estatística, a análise de variância, né? A análise de variância, ela é um teste de hipótese. Ele é usado para comparar 3 ou mais tratamentos. Lembrando que até agora, todos os testes de hipótese que nós fizemos, eles compararam depois 2 tratamentos, ou seja, comparava A com B. Se eu tivesse A, B e C, eu já não conseguiria utilizar os testes que nós estudamos até agora. Por isso entra a análise de variância, a NAVA. Em algumas bibliografias é possível que você ache, ao invés de a NAVA, a NOVA, mas é que vem do inglês, né? Enfim, é a mesma coisa.
Em vez de comparação entre pares de grupos, ele olha o todo, né? Então ele compara todos os tratamentos. Você pode ter 5, 6, 7, 10 tratamentos. Ele vai conseguir diferenciar, dizer se existe diferença entre os tratamentos ou não existe diferença entre os tratamentos. Então ele vai buscar a variação entre os tratamentos, comparando a variação de dentro dos tratamentos. Então ele varia, ele compara todos os tratamentos internamente a eles e eles entre os outros. Então ele vai utilizar um teste de estatística, estatístico, a gente chama de teste de F, né? Ou F de Fisher e Snedeker. Então, esses daqui são os autores quem realizaram esse teste pela primeira vez. A análise de variância ele vai ter para o DIC, para o DVC e para o DQL. Para cada um deles, nós vamos ter alguns cálculos que diferenciam, né, entre um e outro. Como eu havia dito antes, nós aqui vamos aprofundar em DIC e em DBC. Mas em DQL, se alguém precisar, não se acanhe. Fique à vontade para entrar em contato comigo. DIC. Então, para os cálculos de DIC, a gente vai fazer a análise de variância, ela é composta desses fatores aqui. Então, isso daqui é o resultado final que eu estou buscando, né? Então, aqui eu tenho causa da variação, tratamento e resíduo. Esse resíduo é como se fosse o erro, né? Lembra que na estatística a gente sempre vai ter um erro, né? E aí, a gente tem o grau de liberdade, a soma dos quadrados, o quadrado médio e o F. O objetivo nosso é determinar qual é o F, nesse caso aqui, esse é o F calculado, que eu calculei ele, para que então eu consiga comparar esse F calculado com um F tabelado, que é justamente o F da tabela de F de Fisher e Snedeker. Quando eu comparo os dois, eu consigo concluir a minha análise de variância. Então, para que eu consiga concluir ela, eu preciso colocar aqui, preencher essa minha análise de variância. Então, a primeira coisa, eu vou determinar quais são os graus, qual é o grau de liberdade, né? O grau de liberdade do tratamento vai ser o número, K, número de tratamentos, N parcelas e M minúsculo repetições. Então, o grau de liberdade do tratamento vai ser o número de tratamentos menos 1. Se eu tenho 5 tratamentos, meu grau de liberdade vai ser 4. O grau de liberdade do resíduo vai ser o número de parcelas menos o número de tratamentos. Então, vou determinar aqui, por exemplo, no nosso caso ali eram 25 parcelas menos o número de tratamentos, que eram 5 tratamentos, eu tenho o número de grau de liberdade de resíduo de 20. E aqui eu tenho o grau de liberdade total, ele vai ser o número de parcelas menos 1. Então, naquele caso, seria 24. E assim a gente continua, né? Soma de quadrados. O soma de quadrados de tratamento, agora eu preciso fazer um cálculo um pouco mais elaborado, né? Então, eu preciso somar todos os valores do tratamento 1, e isso eu vou levar ao quadrado, mais a somatória dos tratamentos 2, eu vou levar ao quadrado, e a gente vai montar esse cálculo. Menos um C, que esse C é o fator de correção, que é a somatória de todos os elementos que você tem, ou seja, repetição 1, tratamento 1, repetição 2, tratamento 2, repetição 3, tratamento 3, todas as repetições do tratamento 1, todas as repetições do tratamento 2, todas as repetições do tratamento 3, todos os elementos que você tiver na tabela, vai somar, o resultado disso você vai levar ao quadrado e vai dividir pelo número de parcelas. A gente vai fazer também um exemplo, para que isso fique um pouco mais claro na cabeça de vocês. Então, a partir disso aqui eu determinei a soma de quadrado de tratamento. Determina a soma de quadrado de resíduo, a soma de quadrado de resíduo está aqui. Ó. Então, para me determinar ela, eu consigo determinar a soma de quadrado total, que é a soma de todos os elementos também, cada um deles elevado ao quadrado, no primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado, terceiro ao quadrado, menos o C, que eu já determinei. Determino esse e eu consigo determinar a soma de quadrado de resíduo. E assim por diante. Né? Agora, o quadrado médio é fácil, é só pegar esse e dividir por esse. A quadrado médio do resíduo também é a mesma coisa. Eu pego a soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. O F também é simples, é só pegar o quadrado médio do tratamento e dividir pelo quadrado médio do resíduo, determino o F. Esse é o cálculo da análise de variância no caso de DIC. Eu tenho um DBC. Eu tenho um DBC também da mesma forma, é uma análise de variância também é simples. O que vai alterar aqui, que agora eu tenho uma linha a mais, que é a linha bloco. Então, essa linha bloco, eu vou, da mesma forma, eu vou seguir pelas equações aqui, pelas fórmulas de cada um, e vou colocar aqui, por exemplo, o grau de liberdade do bloco é o número de repetições menos 1. Se eu tenho 5 blocos, eu tenho um grau de liberdade de 4. E aí é só preencher para chegar ao fim e determinar qual é o F calculado. Então, a partir que eu determine esse F calculado, eu vou determinar o meu F tabelado. Como que eu determino, então, esse F tabelado? Bom, eu tenho ali, então, no caso do DIC, né, que eu tenho a causa de variação, tratamento e resíduo, e eu tenho o grau de liberdade de cada um. Eu vou lá na tabela, né, na tabela de F de Fisher e Snedeker. Por exemplo, eu estou procurando a 1% de probabilidade.
Se eu estou procurando a 1% de probabilidade, se o exercício me pediu para procurar 1% de probabilidade, eu vou vir aqui determinar o grau de liberdade de tratamento, supondo que ele fosse 4. Então, eu venho aqui na coluna 4, ó, essa coluna. E o grau de liberdade do resíduo, supondo que ele fosse 16. Então, eu venho aqui na linha 16. Então, agora eu vou cruzar linha 16 com a coluna 4. E aí eu determinei, então, que o meu F tabelado é 4,773. Então, esse é o F tabelado a 1% de probabilidade da tabela de F. Como que eu faço a conclusão, então, da nave? Bom, na nave a gente tem duas hipóteses, que são as hipóteses fixas, né? Então, o H0 da nave é que os tratamentos não diferem entre si. E a hipótese alternativa é aquela que pelo menos dois deles diferem entre si. Então, eu tenho duas possibilidades. Se eu olhar, eu posso aceitar ou rejeitar H0. Então, F calculado, se ele for maior ou igual ao F tabelado, a minha conclusão é que eu rejeito H0. Ou seja, eu digo que os tratamentos eles diferem entre si. Lembra, toda vez que eu rejeito H0, eu automaticamente aceito HA. Eu aceito HA, então pelo menos dois deles diferem entre si. E se o F calculado ele fosse menor do que o F tabelado? Bom, nesse caso, a gente aceitaria o H0. Então, eu aceito o H0 e eu digo que os tratamentos não diferem entre si. Bem simples, não tem nada de muito complicado. Agora vamos para um exemplo de aplicação. Bom, vamos ler o exemplo juntos. Um experimento foi realizado com o objetivo de comparar a acidez em percentual de 5 variedades de manga comercial que serão selecionadas para a indústria de mesa baixa acidez. Em função dos objetivos, foi instalado um experimento em alinhamento em blocos casualizados em função dos desníveis do pomar, com 4 repetições e tratamentos compostos de 5 variedades de mangas. Cada parcela foi constituída de 30 mangas. Bom, aqui eu tenho os dados, né? Só peço que vocês tenham atenção, pois no momento que vocês jogarem esses dados no Excel, se tiver em ponto, pode ser que o Excel de vocês, se tiver em português, ele vai estar em vírgula, e aí é importante, né? É necessário que vocês substituam o ponto por vírgula. Enfim, então determinamos aqui, né? Temos aqui todos os dados, né? O percentual de acidez, né, de cada manga. Então, esses aqui que são os dados brutos, né? Aqui eu já fiz algum tratamento, eu fiz o total das linhas, aqui eu fiz o total dos blocos, né? Então, o dado que a gente coleta no campo, né? O dado que a gente coleta do nosso experimento são esses aqui. Então, o que o exercício pede, né? Construa o quadro de análise de variância, formule as hipóteses para a estatística F e as testes comparando com as significâncias de 5 e 1%. As hipóteses a gente já sabe, né? Elas já são padrões. H0 não diferem e HA diferem entre si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar todas aquelas equações anteriores para que eu possa construir esse quadro, essa análise de variância. Então, para essa análise de variância, né, para todos, para me completar ela aqui, vamos chegar nesse nível, é só eu seguir aqueles cálculos, eu vou chegar nesse nível aqui, eu vou conseguir completar todos os meus valores. Por que eu risquei aqui o quadrado médio do bloco? Porque a gente praticamente não usa ele, né? A gente não precisa determinar o F calculado do bloco. Aqui no nosso caso, na nossa disciplina, a gente não o utiliza. Cheguei aqui no ponto em que eu determinei que o F calculado, meu é 17,42 praticamente, e eu vou olhar na minha tabela, no exercício pediu para me determinar na tabela do F tabelado de 5% e na tabela do F tabelado de 1%. Bom, o F tabelado de 5% é 3,26 e o F tabelado de 1% é 5,41. Qual que é a minha conclusão? O F calculado, no caso desse exercício, ele é maior do que o F tabelado a 5 e é maior do que o F tabelado a 1. Portanto, eu rejeito H0. Lembra do H0? O H0 é que os tratamentos não diferem entre si. Então, se eu rejeito o H0, eu automaticamente aceito a hipótese alternativa, dizendo que os tratamentos, sim, diferem entre eles. Então, qual é a minha conclusão? Conclui-se pelo teste de F a 5% e 1% que, pelo menos, dois tratamentos diferenciam-se entre si. O que eu estou dizendo com isso? Que, no mínimo, dois aqui, eles têm diferença entre tratamentos. Pode ser que a Bourbon e a Brasil eles tenham a mesma acidez, mas pode ser que a Extrema tenha acidez diferente da maçã. Até agora, nós não conseguimos determinar qual difere de qual. Esse será o tema da nossa próxima aula. Por enquanto, a gente consegue determinar que pelo menos dois desses diferem entre si. Por hoje é só, nossa aula fica por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.